Eu me chamo Natália e vou apresentar para vocês o artigo intitulado Tecnologia e Patrimônio, Plataforma Erechim na Palma da Mão. Esse artigo foi desenvolvido em parceria, com a arquiteta mestre Ariane Pedrotti de Ávila Dias e a Gabriele Foleto do Carmo, acadêmica em Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu sou docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, o presente trabalho vai apresentar o processo de desenvolvimento do inventário patrimonial dos bens arquitetônicos e áreas de interesse cultural para a cidade de Erechim. Então, nesse mapa, a gente identifica a localização da cidade de Erechim, que fica no norte gaúcho, divisa com o estado de Santa Catarina. A cidade de Erechim ela se desenvolveu a partir principalmente da instalação da ferrovia em 1904. Então, a ferrovia teve um importante papel na colonização dessa cidade, que foi o ponto de partida para levar esses primeiros moradores para a cidade. Nesse momento, era abundante a mata nativa, que era predominantemente de araucárias, e que serviu como base para as primeiras construções em madeira. Aqui tem algumas imagens que ilustram, então, primeiro, à direita, o plano urbano do Carlos Torres Gonçalves, de 1914 para a cidade. Então, o plano urbano previa, então, essa malha xadrez cortada por duas grandes diagonais, e uma grande avenida que fazia essa demarcação da orientação norte-sul, e a estação férrea na parte norte, mais norte da porção da cidade, então formando algumas quadras triangulares, inclusive. E nas imagens à esquerda, a gente vê ali a estação férrea no ano de 1910. Então, vocês veem essa abundância da mata de araucária ao seu redor, e ali já tem uma construção em madeira também ao lado da estação. E abaixo, esse traçado viário que ficou mais consolidado a partir de 1930. Então, as primeiras edificações da cidade foram feitas em madeira, e que povoaram essa região central até a década de 30, quando ocorreram 3 grandes incêndios, e também houve a promulgação de um código de posturas, que não deixava mais construir em madeira nessa região central. Então, isso favoreceu essa renovação urbana a partir da década de 30, e aí já a gente vê a substituição dessas edificações em madeira coloniais por edificações ecléticas, na década de 30. E na década de 40 também a gente vê a influência forte do Art Deco, principalmente em edificações que ficavam junto às esquinas das quadras triangulares ali projetadas pelo plano do engenheiro Carlos Torres Gonçalves. Então, aqui mais algumas imagens para ilustrar essas mudanças na paisagem. Então, primeiro, a gente vê a principal avenida da cidade, aquela que corta norte-sul, na década de 30, o que ela mudou, da década de 20 para a década de 30, aqueles grandes casarões em madeira se transformaram nessas edificações ecléticas, com 2 pavimentos, com pavimento térreo comercial, e ao lado a gente vê 4 edificações, dando um exemplo aí dessas edificações Art Deco construídas meados da década de 40 na cidade, e que marcavam muito essas esquinas, desses lotes triangulares do plano lá de 1914 do engenheiro Torres Gonçalves. Então, a metodologia da pesquisa, da execução desse inventário, foi realizada da seguinte forma, foi feita em parceria da Secretaria de Cultura de Erechim, com um projeto de extensão institucionalizado na Universidade Federal da Fronteira Sul, juntamente com os cursos de Arquitetura e Urbanismo e de História, e ocorreu entre os anos de 2014 e 2016. Teve várias etapas para a execução desse projeto, mas
A gente teve a pesquisa bibliográfica, levantamento de dados, né, levantamento a campo, né, para reconhecimento desses bens, mapeamento desses bens, levantamento fotográfico, de estado de conservação e também anotando as características tipológicas e construtivas, né. Depois foi feita sistematização dessas informações, elaborando um modelo de fichamento com essas informações dos imóveis. Esse aqui é o exemplo dessa sistematização que foi feita, né? Elaborando, então, esse fichamento com as informações principais dos imóveis. Foi feita uma classificação também dessas edificações inventariadas conforme as fases construtivas, né? Então, arquitetura em madeira, da colonização, arquitetura eclética, art déco, arquitetura modernista, e depois algumas áreas de interesse cultural, incluindo também regiões rurais. Na última etapa, então, que a gente vai falar um pouco agora sobre isso, ocorrida em 2021, criou-se uma plataforma digital baseada nesse inventário, nomeada Erechim na palma da mão, onde essas informações contidas no inventário físico foram acessadas, pudessem ser acessadas digitalmente, realizando então uma democratização para acesso às informações desses bens. Né? Então, ao lado aqui é só mostrando um pouco esse mapeamento, né, que foi feito dessas regiões na cidade inventariadas. Bom, sobre as análises e resultados, né, apesar dessa ferramenta de inventário ter muita importância, né, para a preservação do patrimônio, às vezes ela fica um pouco restrita, né, e não recebe o devido reconhecimento pela população. Então, é bastante importante adotar também instrumentos inovadores, adaptados ao contexto local, que tenham o objetivo de facilitar esse diálogo intercultural. Então, a ideia de transformar esse inventário numa plataforma de consulta online surgiu com o edital FAC Educação Patrimonial, publicado pela Secretaria de Estado da Cultura em 2019, e o município propôs a criação dessa plataforma e foi um dos contemplados, né? Então, esse projeto envolvia, além da criação da página para inserção do inventário, utilização para atividade de educação patrimonial. Essa plataforma funciona a partir de um mapa base que o usuário pode fazer um tour virtual de reconhecimento dessas edificações históricas da cidade, monumentos, né, espaços culturais. E a partir do mapa a gente pode marcar locais de interesse e traçar também rotas de visitação. A partir de cada marcador é possível abrir uma janela com uma galeria de imagens, informações gerais sobre cada local, né, que é basicamente um pouco a versão um pouco sintetizada das fichas do inventário. Para promover um acesso ainda mais amplo, toda essa plataforma tem uma audiodescrição de textos para garantir essa acessibilidade. Todos esses detalhes da plataforma foram pensados para que essa informação seja acessada de forma fácil, rápida, livre, né? Então, pelo formato mobile, não precisa nem baixar nenhum aplicativo, né? Nada disso, é só acessar realmente o site, né? Que é o culturaerechim.rs.gov.br. Então, tem bastante facilidade de acesso, né? Então, dessa forma, o principal objetivo é divulgar esse conhecimento, né, promover essa preservação desses bens, utilizando essa importante ferramenta tecnológica de educação patrimonial de largo alcance. Como considerações finais, então, a gente entende que essa ferramenta de inventário patrimonial é de grande importância para a preservação e reconhecimento dos bens culturais municipais, né? Ressalta-se, então, essa necessidade de divulgação perante a comunidade, então, também é muito importante, né, que esses projetos de educação patrimonial sejam continuados para aproximar essa aproximação da população com o seu patrimônio, né, e, enfim, difundir, né, para outros locais também esse tipo de plataforma que possa ser utilizado como modelo. Aqui algumas referências do trabalho. E obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Ana Lúcia Serávulo e eu vou apresentar o trabalho Realidade Expandida para a Educação Patrimonial,
Arquitetura Moderna Brasileira, elaborado em conjunto com os colegas Ana Regina Kupperschmidt, professora da Unicamp, e o professor associado Márcio Minto Fabrício, docente do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos. Esse trabalho, esse artigo que nós propusemos para esse evento, ele parte dos estudos que nós temos realizado nos últimos 2 anos para esse edifício, o E1, da Escola de Engenharia de São Carlos, no campus da USP em São Carlos. Além disso, nós havíamos trabalhado juntos no plano de conservação da Casa de Vidro, projeto da Lina Bobardi, que era a sua residência, e a partir desse trabalho nós pensamos, então, na necessidade de elaborar uma metodologia mais criteriosa para a documentação do edifício, e temos feito essas reflexões a partir do E1. E é esse, portanto, né, essas são as principais questões que norteiam esse artigo. A primeira é a valorização, então, da obra, né, e possibilitar uma experimentação e vivência, considerando que essa é uma das principais formas de conhecimento da própria arquitetura, né, experimentando os seus espaços. E pretendemos, então, juntar essa vivência à metodologia da educação patrimonial. Para isso, pensamos em algumas etapas remotas ou híbridas, que o material produzido, em particular o modelo HBIM, poderia nos auxiliar muito na superação de limitações geográficas, econômicas e sanitárias. E, por fim, o objetivo específico deste artigo, que era investigar a aplicação de realidade expandida a partir do modelo HBIM, permitindo os primeiros passos para a implantação de um projeto mais amplo de educação patrimonial. Os resultados específicos desse artigo são o estudo e a avaliação da aplicação em realidade aumentada e realidade virtual, produzindo, né, novos produtos que permitam um acesso remoto mais educativo, né, mais acessível a um público leigo ou menos especializado. E partindo, então, né, do edifício, dos dados que nós tínhamos, avaliamos a potencialidade da realidade expandida e dessa realidade virtual. Utilizamos todos os dados que tínhamos até então, o verdinho foi produzido no âmbito do projeto mais geral, e nesse momento, então, a partir dos dados históricos, geométricos, os dados que nós tínhamos disponíveis sobre o E1 e o modelo HBIM, produzimos, então, os novos materiais, né, sobre realidade virtual e aumentada, e o artigo nós procuramos discutir, então, a escolha dos aplicativos, a preparação das fachadas que vão servir para a elaboração desses novos produtos, o que esses aplicativos nos permitem agregar de informação às imagens produzidas, e uma avaliação dessa experimentação. Todos os dados que nós dispomos, eles foram, então, sistematizados, pelo menos preliminarmente, para servirem de base para as imagens produzidas nesse estudo. Essa foi a primeira imagem que nós elaboramos a partir do Algin, uma imagem em realidade aumentada, e do lado esquerdo o QR Code para acesso dessa fachada,
que pode ser, então, manipulada de várias maneiras. O Algin, ele se mostrou bastante interessante, sobretudo a partir da imagem principal, a possibilidade de nós agregarmos dados textuais, dados sobre a estrutura do edifício, suas dimensões. Ainda a possibilidade de uma visão em raio-x, e isso permite uma visão que não é possível numa visita presencial. Nesse caso, nós destacamos os shafts de instalações prediais. E, por fim, um corte que permite discutir a estrutura, a caixilharia do edifício e outros elementos construtivos. Essa foi outra experiência. Aqui a produção dessa imagem em realidade virtual a partir do sistema BIMX. E do lado esquerdo o QR Code também para acesso dessa imagem. Diante dessa experimentação, nós gostaríamos de destacar algumas observações nas considerações finais. Primeiramente, que paralelamente à valorização da edificação, né, do E1, esse projeto e a disponibilização, né, de imagens mais acessíveis a um público mais amplo, permite formar uma consciência quanto à relevância da salvaguarda e manutenção do edifício. A educação patrimonial, ela não envolve apenas a sistematização do material, mas, sobretudo, a estrutura de estratégias de mediação que permitam, então, disponibilizar esse conteúdo de uma forma produtiva à vivência dos estudantes. E também destacamos que a realidade virtual, a realidade aumentada, a partir do modelo HBIM, ela pode propiciar diferentes camadas de compreensão do projeto de arquitetura e as estratégias aplicadas no caso da arquitetura moderna. Também destacamos que esses recursos, eles permitem não só a visitação remota, mas também podem enriquecê-la com informações textuais e imagéticas não visíveis a olho nu, permitindo a apropriação da história e da experiência construtiva do patrimônio arquitetônico. Por fim, fazemos um destaque negativo em relação a própria situação, circunstância da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico hoje, e isso incide sobre a transitoriedade dos aplicativos, dado a alteração no modelo de negócio, na descontinuidade dos aplicativos, seja por fusões, aquisições ou falência dos fabricantes, a obsolescência tecnológica, entre outros aspectos que dificultam, né, um estudo mais aprofundado, acadêmico, sobre a aplicação dessas novas tecnologias, por se tratar de um campo em rápida transformação. Isso aconteceu conosco no uso do Algin. Um dos motivos da escolha do aplicativo era a sua versão gratuita e ela foi descontinuada no meio do processo. E, por fim, nós pretendemos, então, dar continuidade a esse trabalho. Essa foi só uma etapa de produção de novos materiais para um projeto mais amplo de educação patrimonial. Muito obrigada. O meu contato está aqui e o contato dos meus colegas está no texto disponível nos anais. Muito obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Aline Prado Costa. Eu vou apresentar o artigo Conforto Térmico em Patrimônio Cultural Construído, avaliação do ginásio de Guarulhos. Eu sou uma das autoras, juntamente com a professora doutora Ana Regina Kupperschmidt e a professora doutora Letícia de Oliveira Neves.
Bom, a problemática sobre a qual o artigo discorre consiste na complexidade das simulações sobre conforto térmico, especialmente quando aplicadas a edifícios de interesse histórico, porque isso envolve não só os dados e variáveis que precisam ser consideradas, mas também toda a historicidade que o edifício carrega. E é importante entender como as tecnologias disponíveis hoje podem realmente dar suporte para avaliações desse tipo. Então, a partir disso, foi utilizado como estudo de caso o Ginásio de Guarulhos, que é um projeto de 1960, de autoria do arquiteto Vilanova Artigas, em parceria com Carlos Cascaldi. A escola foi inaugurada em 1962 e foi muito importante tanto do ponto de vista da arquitetura, voltada para o espaço educacional, pensado de uma forma totalmente diferente, e também enquanto símbolo, né, dessa memória guarulhense. E a escola é tombada tanto a nível municipal quanto a nível estadual. E após a sua inauguração, modificações foram feitas tanto no edifício internamente, quanto no próprio lote e no seu entorno. E essas modificações não foram devidamente documentadas e também não foi estudado se isso teve alguma consequência para o desempenho energético da escola. Então, o objetivo foi, através das simulações específicas para o cenário as-built e para o cenário as-is, de um recorte do ginásio de Guarulhos, estudar como o conforto térmico se dá para esses usuários das salas de aula, que seriam os professores e alunos. Dentro do método, foi importante considerar 3 fatores. Então, o primeiro é a geometria da edificação, o segundo, os dados de entrada, e o terceiro, a simulação computacional em si. Para a geometria da edificação, foi definido, como eu disse, um recorte para ser estudado, não foi estudado o edifício como um todo. E como a simulação foi feita no Energy Plus, foi importante já cada uma das salas configurar uma zona térmica. Então, a gente tem aqui nesse recorte zonas térmicas de 1 a 6 que foram estudadas. Dentro de um plugin Euclid, utilizado no SketchUp, foi feito um modelo representando o as-built e outro modelo representando o as-is. E no as-is foram inseridas as principais modificações que têm contato direto com essas zonas. Então, primeiro seriam as falsas seringueiras, que são árvores altas, robustas, que estão em contato diretamente com as zonas térmicas 1 e 2. E um anexo que foi construído à escola no ano de 1992, devido ao aumento, né, de alunos que procuravam a escola, essa demanda aumentou muito. E esse anexo hoje também tem um contato mais direto com as zonas térmicas 3, 4, 5 e 6. Para os dados de entrada, é muito importante os arquivos climáticos que foram utilizados. Eles foram retirados do site do LabEE. Haviam arquivos climáticos também específicos da cidade de Guarulhos, porém em menor variedade de períodos, né? Então, para São Paulo, havia o TRY de 1963, que foi utilizado no cenário as-built, e o TMY, que foi utilizado no cenário as-is do ano de 2018. Como São Paulo e Guarulhos fazem parte da mesma zona bioclimática, não houve nenhum conflito em relação a essas informações. As classes preenchidas dentro do Energy Plus foram relacionadas ao detalhamento construtivo, dados de ocupação, ventilação e controle das aberturas. O detalhamento construtivo, por exemplo, está aqui nessa tabela em relação aos componentes como paredes, cobertura e piso. E, por fim, a simulação computacional em si, que contou com um output disponível no Energy Plus, que é um modelo adaptativo da ASHRAE, que ela determina uma faixa de zona operativa, né, uma faixa de temperatura interna que seria aceitável em relação aos parâmetros climáticos da região analisada. E também foram definidos os meses de avaliação, né, que contemplariam essa simulação, então foram considerados apenas os meses letivos. Então, janeiro, julho e dezembro foram considerados meses fora dessas atividades letivas, então não entraram nessa avaliação de um ano que foi feita na simulação. E todos os índices, né, e resultados foram convertidos em porcentagens, a fim de comparar melhor e visualizar melhor esses resultados. Bom, então foram elaborados 3 gráficos, um da zona térmica 1, 3 e 5. É importante destacar que cada dupla, né, em relação a essas orientações solares que foram contempladas, então, zona térmica 1 e 2,
3 e 4, 5 e 6 tiveram um desempenho muito similar. Por isso que foi feito um gráfico para cada dupla, a fim de mostrar os resultados de uma forma geral. E foram calculadas o número de horas ocupadas na sala de aula, né, dentro desse ano, então, as horas em que realmente os alunos estão lá tendo aula, e que se encontravam dentro dos limites que o modelo adaptativo indicava como uma zona de conforto. Então, aqui o primeiro gráfico é o gráfico da zona térmica 1. Aqui se destaca muito a questão dos meses de fevereiro e março, onde foi apresentado um desempenho maior em relação ao SIS. Então, em fevereiro, o SIS teve quase 70% de horas em conforto, enquanto o S-Build teve um pouco mais de 50%, e em março teve um pouco mais de 80% em relação ao S-Build, que teve quase 70%. Então, para esses meses, nas demais zonas, isso também acontece nos meses de fevereiro e março, porém aqui na zona térmica 1, os índices são um pouco maiores. Também se destaca aqui o mês de novembro, onde o SIS também é maior, né, as horas de conforto são maiores, agosto e outubro, que tem resultados bem parecidos entre S-Build e SIS. As zonas térmicas 3 e 4, elas também apresentaram os resultados superiores, né, em relação a fevereiro e março, porém com uma diferença menor se comparada à zona térmica 1. E para a zona térmica 5, os resultados do modelo S-Build e SIS, elas apresentaram umas diferenças um pouco maiores, né? Então, maiores horas de conforto entre os meses de abril e novembro no modelo S-Build. Bom, a partir desses resultados, foram identificados, sim, alguns impactos em relação a esse conforto térmico dos usuários no momento da inauguração da escola e atualmente. Se destaca a implantação das falsas seringueiras em frente às zonas térmicas 1 e 2, que pode ter sido esse fator importante em relação à obtenção dos maiores níveis de conforto térmico para essas zonas. Ou seja, as árvores acabaram proporcionando um sombreamento, o que trouxe um maior conforto no SIS em meses de temperatura um pouco mais elevada. Nos 3 gráficos, acontece o mesmo cenário para o mês de junho, né? Um mês onde tem uma temperatura média mensal mais baixa e que possui mais horas de conforto no S-Build do que atualmente. Isso pode ser entendido como a escola está despreparada em relação ao conforto térmico para esse mês de temperaturas mais baixas. Então, tem um pouco menos horas em conforto para esses usuários. Bom, a estratégia da pesquisa ela pode ser aplicada em outros edifícios de interesse histórico, especialmente aqueles que têm uma geometria menos complexa. E atualmente estão sendo investigadas outras ferramentas de leitura BIM para análise do desempenho energético agora da escola como um todo, também estudando o cenário S-Build e o SIS, para dar outros tipos de resultado, outros tipos de saídas gráficas, onde possam ser contemplados maiores condições e um entendimento maior sobre esse desempenho energético da escola. Bom, agradeço muito a atenção, deixo aqui o contato, caso queiram tirar alguma dúvida ou maiores esclarecimentos. Obrigada. Olá, meu nome é Guilherme Salles, eu sou arquiteto urbanista e pesquisador do Grupo SICAC da Universidade de Brasília. Eu irei apresentar o trabalho com a seguinte temática: conforto acústico no Instituto Central de Ciências da UNB, simulando a inteligibilidade. A pesquisa tem coautoria do professor doutor Caio Frederico Silva e da professora mestre Rosana Stockler Campos Clímaco. Como objeto de pesquisa são meios de ensino, é necessário entender os requisitos para que se tenha um desempenho acústico nesses ambientes. Então, segundo Souza, são requisitos uma boa inteligibilidade do som, ausência de interferências de ruídos externos ao som de interesse, distribuição sonora uniforme, uma difusão sonora e o tempo de vibração adequado. Então, uma boa qualidade acústica de sala de aula significa garantir o aprendizado dos estudantes e o exercício saudável da profissão de educador.
O objetivo dessa pesquisa é avaliar a inteligibilidade da fala no ateliê 1 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Central de Ciências, ICC, da Universidade de Brasília, um edifício histórico projetado por Oscar Niemeyer. O método se deu primeiramente com a apresentação de referencial teórico e normativas, após isso foi feita uma modelagem e simulação do tempo de reverberação do objeto de estudo no software Easy. Após isso foi feita uma comparação entre o TR simulado e o TR medido em loco por clínico em 2018. Depois foi feita uma calibragem do modelo virtual com dado de TR medido em loco, a obtenção da STI por simulação no software Easy e, por fim, a avaliação da inteligibilidade da fala segundo a NBR EC 6268, parte 16 de 2018. Os parâmetros acústicos de avaliação do objeto de estudo são dois. O primeiro foi o tempo de reverberação. Em literatura, para salas de aula, temos um tempo ideal entre 0,4 e 1 segundo. A NBR 2179 traz o tempo de reverberação em função do uso e volume do espaço, e geralmente se usa o critério de avaliação de sala de conferência. O segundo parâmetro é o índice de transmissão da fala, que é o STI, que classifica a inteligibilidade de um ambiente. Para a sala de aula, recomenda-se a categoria D, para atendimento de mensagens complexas e palavras não familiares. Aí o STI é maior ou igual a 0,62. Já as normativas são 4. A gente tem a NBR 10.1, que traz limites máximos de ruído em áreas habitadas. Para ambiente de ensino, existe a área estritamente residencial urbana, ou de hospitais ou de escolas, com limite de 50 dB no período diurno. Já a NBR 10.2 fixa valores de referência para níveis internos. Então, para sala de aula, são 35 dB. A NBR 1279 traz critérios para tratamento acústico de ambientes fechados. A NBR EC 60/2008, parte 16, classifica a inteligibilidade da fala em função da STI do ambiente. O Instituto Central de Ciências, o ICC, é um edifício histórico da Universidade de Brasília. Ele foi projetado por Oscar Niemeyer, com colaboração do Lelé, em 1963. O edifício pertence ao campus da C. Ribeiro. Está localizado na porção norte do plano piloto. Ele tem aproximadamente 696 metros de extensão, está dividido em salas de aula, anfiteatros e laboratórios. Outros estudos já avaliaram o desempenho acústico do ICC, como D'Água, em 2019, Clínico, em 2018 e Romero, em 2005. Essa pesquisa ela se concentra na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que está na parte norte do ICC, do bloco A, está marcado em vermelho na imagem. Dentro da Faculdade de Arquitetura foi selecionado o Ateliê 1, que é o mesmo objeto de estudo de Clínico em 2018. O ateliê tem 9 metros por 13 metros aproximadamente, tem uma área total de 128,5 metros quadrados e volume de 381 metros cúbicos. O uso do ateliê 1 é de ateliê de arquitetura e de sala de aula, com atividade de desenho arquitetônico, produção de maquetes e aulas expositivas. Ele tem pé direito simples, que é diferente dos outros ateliês da Faculdade de Arquitetura, que tem pé direito duplo, e as planchetas são enfileiradas todas voltadas para frente. Ele é composto de concreto aparente e esquadrias envidraçadas, tem predominância de superfícies reflexivas, quase não tem superfícies que sejam absorções de som. O TR medido por Clínico em 2018 foi de 1,35 segundos para a banda de frequência de 500 Hz. A NBR 1279 fixa para o mesmo volume, para a mesma banda de frequência, 0,6 segundos. A modelagem do ateliê foi feita primeiramente no software SketchUp, separando diferentes materiais que compõem o ateliê por cores. Após essa primeira etapa, o modelo foi exportado do SketchUp para o software Easy, que é um software especializado em previsão acústica, e no Easy foram acrescentados coeficientes de absorção acústica para cada material do modelo. Ainda em dados de entrada, foram usadas duas áreas de audiência diferentes, com 42 constituídas em 2 conjuntos. O input de fonte foi utilizado como voz humana masculina, tom normal a 1,6 metros do solo, como fixa a EC 6268. E o som residual foi utilizado o parâmetro de sala de aula pelo NBR 1052, que é de 35 dB. Então, foram extraídos os dados de tempo de vibração em texto de banda de oitava e comparados com os tempos medidos em locos por Clímaco e com os valores de TR ótimo dados pela NBR 1279. Os valores de TR simulados se mostraram mais favoráveis do que os medidos em loco, o que pode significar uma contribuição dos coeficientes de absorção que foram usados como dados de entrada, principalmente médias e altas frequências.
Por isso, o modelo foi calibrado com base no TR medido em loco, caracterizando como uma situação de pior caso, mais próximo do real. Depois foi simulado o STI. Então, na imagem é possível ver a mancha gráfica com a distribuição de STI pelas áreas de audiência. Mais próximo da fonte, temos valores mais altos, mas não existe um bom espalhamento por todo o ambiente. O gráfico mostra que menos de 10% da mancha de STI está como recomendado para a sala de aula, seria igual ou superior a 0,62. Mais 70% estão na média de 0,46, que corresponde a uma má distribuição da energia sonora pelo ateliê 1 e o não atendimento aos critérios da NBR EC 6268/2016, parte 16. A conclusão é que a utilidade encontrada no ateliê 1 está em desacordo com o recomendado para a função de sala de aula. Não existe necessidade de intervenção com o uso de materiais acústicos, para diminuir a alta reverberação do ambiente, ajustar o TR e, consequentemente, a inteligibilidade da fala. Para trabalhos futuros, sugere-se medições em loco para comprovar o STI do ateliê, além de estudos nos demais ateliês, que podem apresentar uma qualidade acústica ainda mais favorável pelo pé direito duplo e integração dos ambientes, que facilita a propagação do som residual. Obrigado. Bom dia ou boa tarde. Eu sou a Gabriela, sou mestranda na Universidade Estadual de Londrina e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Reconhecimento de Estilos e Elementos Arquitetônicos com Inteligência Artificial, uma ferramenta de engajamento para a arquitetura de madeira da colonização norte-paranaense. Esse trabalho foi escrito em conjunto com o mestrando Ricardo César Rodrigues, com os professores doutores Heloísa Ramos Ribeiro Rodrigues, Priscila Hennigan e Rovenir Bertola Duarte. Bom, nas últimas décadas, emergiram estudos que buscam trabalhar a paisagem urbana de modo holístico, integrando o patrimônio histórico, a vida cotidiana e ao desenvolvimento urbano. Entre esses estudos, a gente pode destacar os princípios de Lavaleta e a cartilha New Life for Historic Cities. Essa cartilha ela também destaca o papel de uso de aplicativos para difusão, mapeamento e apreensão do patrimônio urbano pelos usuários. Sobre a contextualização da pesquisa, ela se insere como um experimento no projeto de pesquisa do Smart Campus da UEL, que funciona como um laboratório vivo, possibilitando o desenvolvimento e testagem de soluções inovadoras e artefatos tecnológicos. E dentro disso, destacamos também que o campus da UEL ele conta com 3 casas reconstruídas, originárias de cerca de 1940, e uma réplica da primeira catedral de Londrina dos anos 1930. Vale ressaltar que em 1940, algo como 98% das casas de Londrina eram de madeira. No entanto, atualmente, essas edificações estão cada vez mais escassas e são pouco reconhecidas como patrimônio arquitetônico pela população. Aqui vocês podem ver a imagem desses 3 edifícios e a localização deles no campus. Sobre o objetivo dessa pesquisa, ela visa estimular o cidadão no engajamento, participação e percepção da arquitetura de madeira da colonização da região norte do Paraná, através de um artefato de reconhecimento de estilos e elementos arquitetônicos por inteligência artificial, com redes neurais convolucionais associado à geração de dados georreferenciados para mapeamento desse tipo de arquitetura. Este artefato é proposto dentro do contexto conceitual do Smart Heritage, que pode ser explicado como um modo de responder aos desafios da conservação do patrimônio cultural na era da Smart City. Nessa ideia, o Smart é pensado como um caminho para a construção de formas de tratar o patrimônio com a ativa participação dos habitantes. O cidadão, sendo turista ou morador, se tornaria assim um sujeito protagonista de uma experiência onde respostas afetivas e participativas surgem em prol de um maior entendimento do patrimônio. Sobre a metodologia, essa pesquisa se aproxima do Design Science Research e a avaliação do artefato é baseada no teste de usabilidade proposto por Zhang e Adpati. Sobre a descrição do artefato, ele se caracteriza por um aplicativo que funciona em smartphone com 4 funções básicas: reconhecimento de estilo arquitetônico, com inclusão do tema de arquitetura de madeira do norte do Paraná, reconhecimento de partes arquitetônicas do edifício e reconhecimento de ambos, estilos e elementos arquitetônicos, para estimular a observação das partes e do todo. E a fotografia do edifício com envio de dados georreferenciados, podendo produzir um acervo de dados da arquitetura de madeira na cidade de Londrina ou da região. Bom, de modo simplificado, o procedimento de uso foi delineado para passeios dirigidos, onde se instala o aplicativo e o usuário inicia a busca pela arquitetura de madeira da colonização norte paranaense. O aplicativo é de fácil uso e pode ser empregado por pessoas de diversas idades,
ainda que se imagine que pode gerar maior atração no público jovem. Sobre a descrição técnica do aplicativo, ele foi desenvolvido no Android Studio, sendo que 3 modelos foram treinados na plataforma de processamento em nuvem Teachable Machine, da Google. Essa plataforma utiliza a técnica de transferência de aprendizado da rede neural convolucional MobileNet em TensorFlow.js. É importante destacar que essa plataforma utiliza 85% dos dados para treinamento de máquina e 15% para teste, de modo que as imagens de teste são selecionadas aleatoriamente e a acurácia é medida através do cálculo de porcentagem de acertos que a rede neural obteve após a etapa de treinamento. A seguir, os 3 modelos. Bom, o modelo 1 ele se estruturou em 16 classes de estilos arquitetônicos. O modelo 2 utilizou de dados raspados de motores de pesquisa e foram consideradas 11 classes de elementos arquitetônicos. E o modelo 3 é a fusão dos 2 anteriores, estilos arquitetônicos e elementos arquitetônicos. Por fim, a plataforma escolhida para mapeamento coletivo dos edifícios de madeira da colonização do norte do Paraná foi o Google My Maps, devido à facilidade de uso. Bom, aqui a interface do aplicativo. Sobre os resultados, é importante destacar que a rede neural MobileNet, utilizada no artefato, foi desenvolvida em 2017, especialmente para dispositivos móveis. Embora ela tenha muito menos parâmetros que outros modelos no estado da arte, seu processamento é muito mais rápido, sendo ideal para o processamento em dispositivos mobile. Sobre os resultados de reconhecimento, como é possível observar na figura, os modelos treinados obtiveram boas acurácias em geral para os dados de teste, representados pela linha azul e pela linha laranja. É importante apontar que existe uma limitação da plataforma de treinamento, especialmente no momento de divisão entre as imagens de treinamento e teste. Porque a plataforma ela não consegue, ela não permite que sejam separados os dados manualmente, fazendo esse processo apenas aleatoriamente. Essa característica limita a capacidade de treinamento, porque se for utilizado muitas imagens iguais, com transformações como rotação, mirror, desfoque, entre outros, né? Essa técnica chamada de aumento do conjunto de dados, pode ocorrer que a máquina, ao invés de aprender a generalizar as imagens, ela decore as características e fique com baixa capacidade de classificar novas imagens do treinamento. Por esse motivo, utilizamos apenas o mirror, o espelhamento, para aplicar o ruído nos dados de input. Dessa forma, conseguimos aumentar a acurácia e manter as curvas de perda estabilizadas após o declínio, como vocês podem ver nessa figura aqui. As curvas de perda representam o quão diferentes são as imagens de treinamento das de teste. Se fossem idênticas, a perda seria 0, e significaria que o modelo não aprendeu e sim decorou. Mas o fato de existir uma certa discrepância entre os valores significa que há uma diferença entre os dados de treinamento e os de teste. Por fim, para interpretar se o modelo conseguiu fazer ou não a generalização dos dados, verificamos os resultados das predições com matrizes de confusão, demonstradas aqui nessa figura, né, que seria do modelo 1 e 2, e essa figura é do modelo 3. Esses resultados mostram que a rede neural não criou nenhum viés em nenhuma classe em específico, fazendo predições de forma consistente com os resultados de acurácia. Bom, sobre a discussão dos resultados, é importante destacar que o método de divisão de dados, treino e teste da plataforma Teachable Machine, afeta diretamente nas métricas de avaliação do modelo, pois limita a capacidade de demonstrar para o modelo apenas os dados que são relevantes no momento de teste. No entanto, utilizar o espelhamento horizontal das imagens mostrou-se eficiente no aumento da acurácia e na melhora da generalização das predições. Observando os resultados de treinamento do modelo de reconhecimento, é possível afirmar que obtiveram uma boa acurácia nas predições em todos os 3 casos e foram superiores a 90%. Um ganho importante dessa pesquisa é a comparação entre as predições feitas pela máquina em uma série de estilos arquitetônicos e as realizadas com típicos edifícios de madeira da arquitetura colonial do norte do Paraná. Para essa classe, alcançou-se uma acurácia que varia entre 97% e 94% nos modelos 1 e 3, respectivamente, e esses resultados reforçam o caráter arquitetônico dessa tipologia local, além de demonstrar a qualidade e consistência do conjunto de dados coletados. Por fim, foi feita uma avaliação de usabilidade do artefato, realizada pelos desenvolvedores, por nós, e baseada nas diretrizes de Zhang e Edpad. Assim, foi possível observar algumas potencialidades e limitações da solução proposta. Entre elas, a gente pode destacar que o aplicativo possui uma interface simples, legível e eficiente, com instruções de uso claras e bem destacadas.
além do fato de não exigir conexão com a internet quando é utilizado o reconhecimento de estilos e elementos arquitetônicos, o que em geral viabiliza ainda mais seu uso. Um ponto que pode ser melhorado é a interoperabilidade entre a câmera e a galeria, pois por mais que o aplicativo possa usar a câmera, ele não consegue salvar as imagens na galeria. No entanto, esse problema pode ser contornado através da captura de tela, dar um print, e o levantamento desses dados pode ser muito útil na delineação de planos de conservação, por exemplo. Também podemos destacar que o aplicativo pode reconhecer um estilo arquitetônico e um elemento arquitetônico ao mesmo tempo. Dessa forma, é uma característica positiva, pois possibilita uma visão mais completa e detalhada do edifício observado. Sobre as conclusões finais, serão necessárias serem desenvolvidas avaliações mais aprofundadas de usabilidade e de poder de engajamento na continuidade da pesquisa. E, em resumo, o artefato se mostrou aplicável para o reconhecimento de estilo e elementos da arquitetura de madeira da colonização da região norte paranaense, sendo um passo importante para a verificação da potencialidade de uma ferramenta de engajamento da comunidade, almejando uma leitura e valorização mais responsável, participativa e integrada sobre a conservação desse tipo de arquitetura local. Deixo aqui meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida. E é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Ariane Magda Borges e eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, na área de concentração, conservação e restauro, linha de pesquisa, linguagem, formação e representação do espaço. Também sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás. Represento aqui a professora doutora Nathalie Johanna Grutelars e o professor doutor Arivaldo Leão de Amorim, ambos da Universidade Federal da Bahia, coautores neste trabalho, cujo título é Fotogrametria Digital aliada às realidades virtual e aumentada na documentação patrimonial. A documentação do patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, é uma importante ação que contribui para a sua divulgação e valorização e, consequentemente, com a sua preservação. No entanto, é somente quando se torna pública que a documentação passa a ser eficaz. É por isso que acreditamos que o uso de técnicas como fotogrametria digital, sobretudo por meio de processos automatizados, Dense Stereo Matching, e a modelagem geométrica associadas à realidade virtual e realidade aumentada pode culminar em um processo de documentação patrimonial mais profícuo. Nesse trabalho, apresentamos uma síntese de conceitos e procedimentos referentes ao workflow que faz uso dessas técnicas de forma integrada e, para sua aplicação, realizamos um estudo de caso em um coreto eclético da cidade de Goiás, no estado de Goiás. Kirchner e Ciscoto, 2007, definem realidade virtual como sendo uma interface avançada do usuário para acessar aplicações executadas em um computador, propiciando a visualização, movimentação e interação do usuário em tempo real em ambientes tridimensionais gerados por computadores. Já a realidade aumentada é definida por Azuma, 1997, como sistema que permite ao usuário ver o ambiente real suplementado por objetos virtuais, geralmente em 3D. Ou seja, a realidade aumentada também consiste em uma visualização em tempo real de um ambiente físico, mas nesse caso os elementos são aumentados ou suplementados por dados sensoriais como imagem, som, vídeo, gráfico, entre outros. Segundo Moreira, 2018, os requisitos que são necessários a um sistema de realidade aumentada são o conhecimento e manipulação de programas gráficos, técnicas de rastreamento e registro de objetos virtuais e sistemas de visualização em realidade aumentada. No entanto, os modelos geométricos obtidos como produto da fotogrametria digital, como nuvem de pontos densa e malha triangular irregular, geralmente são pesados, especialmente quando se trata de objetos maiores e mais detalhados, gerados por uma grande quantidade de fotos de alta resolução. E o que é uma qualidade pode se tornar um entrave quando se deseja a disponibilização de informações por meio de ambientes virtuais interativos, uma vez que exigirá equipamentos mais sofisticados para a interação com o modelo, maior espaço para armazenamento e maior velocidade da conexão. Por esse motivo, é necessário a aplicação de esforços para reduzir o tamanho dos arquivos sem perder a qualidade e clareza das informações geométricas. É aí que a modelagem geométrica interativa, tendo como referência os produtos obtidos por fotogrametria digital,
embora torne o processo um pouco mais lento por ser executado de forma não automatizada, entra como uma boa alternativa para resolver essa questão do processamento em tempo real. Para a experimentação das técnicas de documentação e divulgação do patrimônio, optamos por um coreto eclético da cidade de Goiás, construído em 1920, quando a cidade ainda era a capital do estado. Como pode ser observado na imagem, voltadas para a praça onde se situa o coreto, estão algumas das principais edificações históricas da cidade. No workflow, que se desenvolve em 4 etapas distintas, procuramos testar diferentes repositórios digitais e diversos formatos de arquivo para armazenamento e visualização do modelo geométrico do coreto em RV e RA. As etapas do workflow são planejamento e tomada fotográfica em campo, processamento das fotos no software Autodesk Recap Photo, modelagem geométrica no Blender usando a malha TIM como referência e armazenamento do modelo para visualização em RV e RA. O primeiro passo para a realização do experimento foi o planejamento e a verificação dos recursos disponíveis. A câmera utilizada foi uma Nikon D3200 com resolução de 6016 por 4000 pixels. Ainda no momento do planejamento, observamos que em meados do mês de maio, quando foram feitas as tomadas fotográficas, há um intervalo compreendido entre as 6h15 e as 7h30 da manhã em que a luz solar incide somente de forma indireta sobre as fachadas do coreto, o que permite evitar a projeção de sombras ou ofuscamento. Por esse motivo, as fotos foram tomadas nesse intervalo do dia 13 de maio de 2021. Visando um recobrimento mínimo de 80%, adotamos 3 alturas distintas para a captura das imagens: 1,20 m, 1,70 m e 2,40 m. A distância horizontal entre as fotos foi de aproximadamente 2,5 m, com afastamento em torno de 7 metros da câmera em relação ao coreto. Para a restituição, adotou-se o Recap Photo, que possui licença educacional e apresenta um processo bastante automatizado. Nele, foram utilizadas ao todo 100 fotos, que é o limite permitido pelo programa para um único envio. Ao final do processamento, que é feito em nuvem nos servidores da Autodesk, obtivemos a malha TIM texturizada como produto resultante. E antes da exportação do arquivo no formato OBJ, para a modelagem geométrica no Blender, foi feita a eliminação das partes fora da área de interesse. O Blender é um software livre que possui uma ampla gama de recursos de modelagem incorporados em seu sistema, além da manipulação de nuvem de pontos por meio da instalação do add-on Point Cloud Visualizer, que são cruciais na modelagem de formas complexas e irregulares que se veem presentes em ornamentos de fachadas ecléticas como a do coreto. Foram utilizadas 3 opções de visualização interativas do modelo do coreto: o Sketchfab, o Algin e o Hubs Mozilla. Os 2 primeiros são plataformas online com assinaturas pagas, mas que oferecem uso limitado de forma gratuita. E o terceiro é uma ferramenta de colaboração virtual open source executada diretamente no navegador. A respeito da plataforma Sketchfab, o envio de arquivos para armazenamento gratuito é limitado a 1 exemplar por mês com tamanho máximo de 50 MB. Esse foi um dos motivos que fez necessária a etapa da modelagem geométrica interativa a partir da malha TIM para reduzir o tamanho do arquivo sem perder as características distintivas de sua geometria. O Algin é uma plataforma de realidade aumentada, que também permite a visualização com ou sem interação com o mundo real. Nos casos de armazenamentos gratuitos, os projetos de RA permanecem online somente por 30 dias e com tamanho máximo de 10 MB. No caso das contas pagas, o tamanho dos arquivos onera a hospedagem proporcionalmente em relação aos tamanhos dos mesmos. O Hubs Mozilla tem como vantagem ser open source e não limitar o tamanho dos arquivos. A ferramenta possibilita a integração de vários modelos geométricos criados em arquivos diferentes para compor um conjunto mais amplo, como um grande cenário ou um contexto urbano. Somado a esse diferencial, permite a criação de um ambiente virtual que possibilita o agendamento de encontros e reuniões de forma interativa, nos quais as pessoas podem assumir um avatar para interagir por meio de áudio, vídeo, imagens, textos ou enviando objetos 3D de forma individual ou com outras pessoas que estiverem logadas. As 3 ferramentas testadas têm abordagens bem diferentes entre si,
mas possuem um grande potencial de aplicação na divulgação do patrimônio cultural, permitindo ainda a interação em tempo real com o modelo geométrico do bem patrimonial e, no caso do Hubs Mozilla, possibilita ainda a conexão simultânea de pessoas. A conversão do modelo de pontos em um modelo de superfícies ou de sólido apresenta-se como uma alternativa para o problema da dificuldade de armazenamento, manipulação e compartilhamento de modelos geométricos, uma vez que o produto obtido apresenta um número reduzido de pontos, arestas e superfícies. Ele se torna mais leve e mais fácil de ser armazenado na nuvem ou em plataformas como as que foram testadas. A própria visualização dos modelos geométricos é mais fluida quando seus arquivos são menores e quanto mais leves forem, mais fáceis de serem experimentados por meio de dispositivos mais simples, que é a realidade de grande parte do público-alvo, a população brasileira, sobretudo residente no interior do estado de Goiás. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. E estes são os nossos contatos. Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.